Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja no teu coração, na tua vida, no dia a dia. Nós vamos contemplar hoje um pedacinho da oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, quando um dos discípulos pediu. Esse discípulo, ele contemplou o João Batista, orando com os seus discípulos, os discípulos dele orando. E aí, um dos discípulos de Jesus perguntou. João Batista foi aquele que Jesus pediu que ele o batizasse. E ele humildemente disse: eu nem sou digno de desamarrar lá ou amarrar o cadarço do calçado dele. E aí, então ele estava ensinando, ou os discípulos estavam orando, e os de Jesus pediram: Senhor, ensina-nos a orar, como também os discípulos de João aprenderam, né? Ou ele ensina. Então o Senhor Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, que é uma base sólida, uma estrutura. Na verdade, são bases, temas para as nossas orações no dia a dia. E então chegou um momento muito interessante que nós vamos hoje, então, compartilhar aqui. A princípio, vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus, iniciando graça sobre graça. Ore comigo. Querido Deus, maravilhoso Pai, Senhor, na oração do Pai Nosso, o Senhor ensinou que nós podemos chegar a Ti e chamar-te de nosso Pai. Jesus nos ensinou e ensina. Pai querido, então, Senhor, nós nos aproximamos do Senhor e chegando para pedir que o Senhor receba a nossa oração, porque nós temos muito a Te agradecer. Na verdade, desde o ar que respiramos, todas as coisas boas da vida, a natureza maravilhosa, o dom da vida, tudo vem do Senhor. Pai, e nós agradecemos. Graças damos por cada dia, pelo dia e pela noite. Graças damos, Senhor, mesmo em meio a tantas turbulências no mundo, a tantas catástrofes, porque sabemos, Senhor, que o ser humano tem destruído o planeta. Mas o Senhor fez tudo perfeito. Tudo que o Senhor criou de um modo maravilhoso, para que o homem e a mulher pudessem desfrutar de tantas bênçãos, das riquíssimas bênçãos das coisas que o Senhor criara. Por isso, Senhor, nós agradecemos, sim, pelos suprimentos, pelo dia a dia, pelos teus cuidados. Senhor, nós agradecemos. E, Pai, muito mais então, nós temos a Te agradecer quando lembramos do Calvário. O grande sacrifício no qual nós fomos comprados, resgatados. Pai, nós agradecemos, sim, pois Jesus, lá no Calvário, Ele nos comprava pelo seu sangue, nos comprou pelo preço da sua própria vida. Então nós agradecemos. Graças te damos pelos teus cuidados e por todos os bens com que o Senhor nos abençoa. Em teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem, queridos, não há problema que para Deus não tenha solução. Às vezes, nos deparamos com situações que parecem tão difíceis de serem resolvidas, solucionadas. Às vezes, até os cristãos, os mais, vamos dizer, chegados a Deus, de repente, um problemão, uma barreira gigantesca, e diz: e agora, o que fazer? O que fazer? O Senhor Deus está à frente de tudo. Quando você o busca, quando você abre o coração, quando você crê na palavra dele, esse é o grande segredo, é a base, é a palavra de Deus. Palavra viva e eficaz. Então o Senhor Jesus, um dos discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a orar.
E aí Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E no Evangelho de Mateus nós contemplamos essa oração. No capítulo 6, iniciando no versículo 9, Jesus disse assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui está. Olha o ensinamento de Jesus. Jesus está ensinando que todos nós devemos ter estas bases de oração quando falarmos com Deus. E devemos entrar na sua presença chamando-o de Pai. É tremendo, não? Mas chega este momento, aqui no Evangelho de Mateus, então Jesus disse: perdoa-nos as nossas dívidas. Algumas traduções dizem as nossas ofensas. Bem, Deus criou o ser humano para louvor da sua glória, como Pai. E então na verdade, desde Adão, que o ser humano foi afastado de Deus por desobediência, então são erros em cima de erros, erros e mais erros, enfim. Então, quando o Senhor Jesus começou a ensinar, ele logo diz que devemos entrar na presença de Deus chamando de Pai. Ou seja, uma comunhão íntima, uma busca, uma confiança. Depende, não é? Qual é a relação que você conhece de pai e filho? Porque há pais que não correspondem, há filhos que não respeitam, que também não correspondem aos seus pais, enfim. Que tipo de relação é essa? Mas o Senhor Jesus ensinou porque Ele nos apresenta o Pai de uma forma espetacular. O Deus Todo-Poderoso, mas um Deus de paz, um Deus de amor. Jesus exemplificou em si mesmo, dizendo: aprenda de mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus está ensinando, e logo a seguir a essas outras partes, o Senhor Jesus diz que nós devemos dizer a Deus: perdoa-nos as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui não está uma classificação, né, de dívidas ou especificação de dinheiro ou de algum bem. Na verdade, todo pecado, todo erro é uma ofensa a Deus, porque Ele nos criou, Ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Mas você imagine uma pessoa que passou por um sofrimento, esteve subjugada por alguém que maltratou, espoliou, enfim, maltratou mesmo, ofendeu e tantas outras coisas. E essa pessoa tem uma mágoa, uma tristeza profunda, uma revolta. Então ela foi ofendida, machucada, não é? Espoliada. E aí Jesus ensinou isso. Quando você pede perdão ao Pai, diz: Senhor, perdoa as nossas dívidas e nossas ofensas. Como nós, aí ele disse aqui, ó, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, uma balança que pesa igualmente para os dois lados. O Senhor nos perdoa, então nós temos um peso bom na balança. Mas eu não perdoo, então o meu peso não está bom. Porque eu fui perdoada, mas eu não perdoei.
Então é um erro muito grande quando alguém justifica o guardar dentro do coração algo contra alguém. Claro que existem sentimentos. O ser humano foi criado, né, de um modo espetacular. Chora, tem tristeza, sorri, tem alegria. Vamos lá. Porém, quando Jesus chega, quando alguém começa a ouvir a Jesus, compreende então o que é andar com Deus. O fato de ter sido machucado, ferido, ferida, de ter sido espoliado, de ter sido maltratado. Claro que isso é grave, isso é sério. O que não justifica é ficar remoendo dentro do peito, alimentar cenários que só vão entristecer e cada dia mais. A pergunta é, onde isso vai parar? Num poço de angústia? Num cativeiro de depressão? Prisões espirituais? Porque a coisa é lá dentro. Então Jesus, ele ensina como nós devemos. Então a oração é para ser posta em prática, ou seja, o que eu falo com Deus, eu faço. Se eu estou dizendo que eu faço, então eu devo fazer. Então Jesus ensinou, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu vou te contar um caso, e certamente hoje não dá para encerrar esse caso, e talvez eu encerre no programa seguinte, no caso amanhã, terça-feira, não sei que participa conosco pela rádio, né? Quem está agora acessando o Facebook, o próprio YouTube, né? Mas é assim, bom, não tem nada a ver com o dia. Mas é o programa de rádio, Graça sobre Graça. Então hoje, não é? Aos 6 de maio, então eu vou trazer um caso aqui. Você imagina uma jovem que tem um namorado, tem um noivo, e é um noivado sério, e as duas famílias estão já muito felizes, extremamente felizes, porque o casamento está se aproximando, e esses dois jovens apresentam um amor bonito, uma seriedade que vai fazer surgir ali uma família estruturada, ou seja, um casal que tem tudo para dar certo e ser uma bênção de Deus, não é? Formando uma família. Bom, e assim foi. E então, ele muito bem empregado, ela também. No caso, ele supria e, bom, eles se casam, está tudo maravilhosamente bem, mas ele sempre trabalhando muito, muito, e era muito estranho. E veio o primeiro filho, e ela parou de trabalhar e ficou cuidando do filho. E cuida do filho, cuida do marido, uma excelente mulher, uma excelente mãe, uma dona de casa exímia, cuidadosa, zelosa em extremo. Bom, mas o que acontece? Ele sempre muito ausente, sempre. E sempre a desculpa trabalho, viagem, trabalho. E os anos passam, veja bem. E aí um certo dia, ela resolve investigar a coisa e descobre que desde o início do casamento, e tudo indicava que era de data anterior ao casamento, ele tinha um caso. E casou-se e continuou com o caso extraconjugal. Bem, o filho cresceu, se tornou homem. Olha só. E aí, de repente, vamos dizer que ela se chame Maria. A Maria, então, descobre a coisa e fica muito revoltada. Mas muito, muito revoltada. E ali o casamento acabou.
e ela pediu que ele saísse de casa. Bom, resumindo até aqui, ele sai de casa e vai viver definitivamente com a outra pessoa que ele já tinha supostamente antes do casamento. E uma relação que se manteve alimentada durante todo o curso do casamento, desde o início. Veja que coisa séria. Bom, essa mulher ficou muito revoltada. O filho ficou muito revoltado. E aí o que acontece? Bom, repentinamente um telefonema que ele estava muito mal no hospital. Estava quase à morte. E os médicos fizeram tudo o que puderam, conseguiram que ele sobrevivesse, mas com muitas sequelas, ao ponto de precisar de uma cadeira de rodas. Aí o que aconteceu? Bem, aí não a mulher do casamento, mas o caso extraconjugal. A mulher liga para a esposa, a mulher casada, e diz: olha, foi bom enquanto durou, mas homem doente eu não quero para cuidar. Olha só, veja, mais jovem um pouco que a esposa, aquela euforia, muita alegria, tudo era festa. Em casa, o lar, com as suas responsabilidades. Bom, o que aconteceu? O que aconteceu foi que esse telefonema veio mexer com a mulher, que estava quietinha, que já tinha passado anos sozinha, e a vida toda de casada, sempre solitária. Pouquíssima presença do marido. Pouquíssima companhia do marido. Praticamente criando filhos sozinha. Outro, sozinha. E agora? Bom, e agora a outra diz: olha, ele está de alta, mas vai ficar numa cadeira de rodas pro resto da vida. E então, eu não quero cuidar de um homem doente. Eu quero viver minha vida. Sabe o que ela fez? O caso extraconjugal, colocou num táxi e mandou para a sua mulher, a quem ele havia traído a vida toda. A mulher estava tão revoltada, mandou o táxi voltar com ele para a casa da outra. Isso durou, isso rendeu. Ele pedia perdão para a mulher, mas ela disse: eu não te perdoo, porque você fez consciente a sua vida toda. Não foi um lapso, não foi um momento, não foi uma queda, não foi a vida toda. Então, eu não te perdoo. Não te quero de volta e não te perdoo. Bom, até aqui conclui-se claramente que ninguém abriu o coração para Jesus nessa história, ou seja, ninguém tem Jesus. Ninguém escuta Jesus. E agora? Bom, e agora? O que vai acontecer com esse homem? Aí, eu não vou falar agora, porque nós vamos a uma outra parte do programa. E, como eu disse para você, é um caso muito sério, muito delicado. E fica para depois. E nós vamos saber o desfecho, com certeza. Então, vamos à outra parte. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7.
14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. Muito bem. Então eu falava lá no início, né, eu contei o caso. E agora o que acontece com esse homem? A mulher do casamento, não quer de jeito nenhum. O caso extraconjugal, a paixão, muito menos. Mas não quer de maneira alguma. Mas e agora? E agora, o que fazer? Pensa. Vamos lá. Pois é. Uma não quer, a outra não quer. Meu Deus, fazer o quê? E agora? E agora, embora ele tenha condições financeiras, mas não tão boas, não condições excelentes e maravilhosas, bom, tem que pedir a misericórdia de alguém da família que o ajude para ter um lugar para morar, para pagar cuidadores, e ficou só. Só. Uma maravilhosa esposa, uma maravilhosa mulher. Um caso que foi uma ilusão, que só queria diversão. Passeios, gastos, festas, ou seja, muita alegria, viagens. E agora? Pois é. Então já te contei o fim da história. Ficou só. Muito doente, literalmente sem condição nenhuma. E aí? Pois é. Aí eles trouxeram o caso, mas são pessoas que não escutam a Deus. Então as marcas estão para todos os lados. E agora? Bem, se alguém der ouvidos, qual é o remédio? Liberar o perdão. Mas liberar o perdão é obrigado a receber de volta? Depois de tudo isso? Então essa pergunta eu não vou te responder. Responda você. Queridos, eu lembro que nós temos escola bíblica. Pois é, feliz é quem abre o coração, né, e decide pôr Jesus dentro do coração, cheiro de paz, e o coração em Jesus. Ou seja, não é? O preço que ele pagou foi tão alto, e ele liberou perdão para todos. O problema é o coração. A questão é exatamente essa, o coração. Então a palavra de Deus, a mensagem hoje é: perdoa-nos as nossas dívidas, falando com o Pai Celestial. Orando a Deus, falando com o Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Bem, é uma balança. E agora? Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, Senhor, nós sabemos que o Senhor nos criou a imagem e semelhança do Senhor. O Senhor nos criou para termos um coração limpo, uma mente limpa, um coração perdoador, um coração livre, Senhor, do peso da raiva, da ira, do ódio. Mas quantos, Senhor, estão neste momento debaixo de um jugo muito pesado por tanto que sofreram. Mas sabemos que se não houver a liberação do perdão, nós também não somos perdoados, porque o Senhor pôs esta balança justa e ensinou no Pai Nosso. E quando oramos, devemos dizer ao Senhor: Pai, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, como nós perdoamos aos nossos devedores.
Senhor, só o Senhor conhece o coração de cada um, a intensidade da dor, do sofrimento. E sabemos que aquilo que humanamente a nós, Senhor, não é possível, é a obra do Senhor. Tu és o Deus dos impossíveis. Portanto, eu uno a minha fé agora, Pai, com quem está sofrendo, angustiado, angustiada, quem passou por momentos, Senhor, tenebrosos em extremo, por quem, Senhor, de tantas feridas, de tantas dores, tem marcas profundas e ainda não alcançou o momento de liberar o perdão completo. E nós sabemos, Pai, que se alguém parte no estado, Senhor, nesse estado, a salvação está em risco. Então nós pedimos agora que o Teu Espírito ajude, que o Senhor fortaleça cada coração, que o Senhor mostre a saída, tome pela Tua mão poderosa. Sim, nosso Deus, porque o início, Senhor, da liberdade está no perdão liberado, desde o coração. Então, Senhor, nós estamos entregando nas Tuas mãos. Pai, humanamente falando, pelo caso que nós ouvimos, sim, é muito difícil. Mas para o Senhor nada é impossível. O Senhor entra no coração e ajuda, dá força, quebrantamento. Senhor, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor dá forças ao cansado e renova aquele que não tem mais nenhum vigor. E então, Jesus, pedimos que o Teu poder opere, quebrando essas cadeias, Senhor, essas prisões, esse tormento de pensamento de passado, de lembranças de cenários, Senhor, que só trazem sofrimentos. Jesus, o Senhor diz, o choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando contemplamos, Senhor, o amanhecer, temos a consciência que o Senhor está estendendo um novo dia diante de nós. Então agora são as nossas escolhas. Pai, queremos que o Senhor está ajudando, que o Senhor está operando e que os corações estão abertos. Senhor, com a Tua bênção. E nós agradecemos em Teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, chegamos ao final do nosso programa hoje. Estamos na série Perdão. Foi Jesus quem disse que se nós não perdoarmos, isso está em outra parte das Escrituras, o Pai também não nos perdoa. Olha aí, é bom cuidar do coração. O Senhor Deus está sempre pronto a ajudar. Deus te abençoe rica e abundantemente. Muita paz, tenha muita paz no seu coração. Aos queridos ouvintes da Rádio Metropolitana, uma excelente noite de sono. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.